CDPP conversa hoje com o economista Mário Mesquita. Mário é um dos sócios do CDPP, foi um dos autores do livro Como Escapar da Armadilha do Lento Crescimento, de 2018. Lá tem um capítulo sobre o caminho para o reequilíbrio fiscal, escrito junto com o economista Pedro Schneider. Mário, desde então a situação fiscal do país só piorou, um pouco por causa da pandemia, mas não apenas. A dívida bruta já está aí acima de 90%. Não temos uma perspectiva de superávit fiscal primário tão cedo, né? Pode levar uma década para que isso aconteça. Então, quais as consequências disso, né? Quais as consequências para o país e o que você imagina daqui para frente? Tá, Juliano, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com os amigos do CDPP. Olha, o Brasil tem dois grandes problemas econômicos. Um é crônico e outro é mais agudo. O problema crônico é que nós somos uma economia que perdeu o dinamismo. A gente tem crescido pouco e sempre abaixo da média mundial e bem abaixo da média dos países emergentes desde a década de 80 do século passado. Tá? Tem uma série de fatores que têm contribuído para esse resultado. Esse é o nosso problema crônico. E o agudo é a situação fiscal. Ela começou a se complicar mais fortemente na saída da crise de 2008, 2009. Nós fizemos política fiscal e parafiscal anticíclica naquela época, mas de forma exagerada, e estendemos essa política por muito tempo. Isso contribuiu para a crise fiscal que a gente teve em meados da década passada, que acabou levando à adoção do teto de gastos. O teto de gastos foi uma medida emergencial e visou, na prática, oferecer aos detentores de dívida pública brasileira, aos investidores, a garantia que a gente colocaria a casa fiscal em ordem por meio institucional, né, uma medida legal para dar essa garantia, no momento em que não se vislumbrava a possibilidade de um ajuste rápido no primário. Né? Então, a gente fez isso e teve sucesso em reverter expectativas a respeito da evolução das contas públicas, né? Mas o fato é que os superávites primários não vieram, né? E começaram a melhorar, o déficit começou a melhorar antes da crise do Covid, e depois, no ano passado, o déficit explodiu, foi quase a 10% do PIB. Né? Foi correto o Brasil gastar ano passado para mitigar o impacto da pandemia, mas o fato da gente já ter chegado à pandemia com uma dívida pública muito elevada implica que a gente não pode repetir a dose. Né? Então, a nossa situação agora, o grande estresse fiscal que a gente vive é que a pandemia não foi efetivamente debelada, não foi controlada, então as suas consequências econômicas e sociais continuam se manifestando, só que a nossa capacidade de usar a política fiscal para mitigar esse impacto é muito mais limitada. A dívida supera a da maior parte dos países emergentes e de até algumas economias maduras, próxima a 90% do PIB. Em 2021, ela até deve cair, mas cair por uma razão não nobre, porque o PIB nominal, com a inflação relativamente alta, vai ser alto também, então o denominador vai ter esse papel, mas em 2022 a dívida volta a subir. Né? Então, infelizmente, você mencionou o trabalho de 18, né? De lá para cá, houve algum avanço institucional, a gente teve a reforma da Previdência, essa PEC emergencial que acabou de ser aprovada, ela inclui alguns aspectos interessantes, ela melhora a redação da PEC do teto, no que se refere à adoção de medidas compensatórias, ela estende essas medidas compensatórias para estados e municípios. Por outro lado, existe uma pressão latente da classe política para estourar o teto, né? E isso gera, claro, preocupação perante os investidores. Então,
eu vejo assim com uma certa frustração que a agenda lá de 2018 não foi plenamente consolidada do ponto de vista fiscal. Claro que a pandemia foi um choque grande, né, no sistema e atrapalhou esse processo. Tá? E do lado do crescimento tem muita coisa para fazer. Tá? Se eu tivesse que escolher uma reforma para acelerar o crescimento brasileiro, eu escolheria a abertura da economia. Tá? Eu acho que essa é uma reforma que induz as outras reformas. Ela aumentaria o apoio a uma reforma tributária, por exemplo. Uma economia fechada, ela faz com que os diferentes setores se acostumem com os nossos problemas, eles se acostumam a conviver com o custo Brasil, né? Uma vez que você está exposto à concorrência, você tem que ser muito mais criativo, muito mais agressivo no ritmo do enfrentamento dos seus problemas, né? Então, eu acho que assim a gente teria daria mais ênfase ao combate ao custo Brasil numa economia aberta e aos problemas que geram essa ineficiência toda aqui no país, do que numa economia fechada em que as coisas acabam se acomodando. Então, eu falei muito, mas só para dar um início aí para a nossa conversa, uma geral no panorama que eu estou vendo. Tá? Não, tá ótimo. Eu acho assim, reforma, você mencionou a reforma que seria a abertura econômica, isso não parece aí estar muito no cenário, né? Infelizmente. Tem se falado de reforma tributária e também de reforma administrativa, e aí que só valeria a pena para os novos entrantes, né, no serviço público. Essas reformas teriam algum impacto na questão fiscal ou assim, só ao longo do tempo? Eu acho que não teria um impacto de curto prazo, tá? A administrativa, como você mencionou, eu acho até que para favorecer ou facilitar a aprovação, ela só trata dos novos entrantes do setor público, ela vem corrigir distorções, sim. Você tem distorções salariais importantes, e prêmio salarial, segundo o Banco Mundial, do setor público brasileiro é um dos maiores, se não o maior que tem entre as principais economias do mundo, né? Então, ela visa corrigir essas distorções, mas ela só vai ter um impacto de médio prazo, né? A reforma tributária, existe um consenso, quanto à reforma tributária, existe um consenso entre os empresários brasileiros que o sistema tributário, e os economistas também, que o sistema tributário é muito ruim e precisa ser melhorado. Tá? Infelizmente, o consenso para aí. Né? Se você falar com empresários de diferentes setores, indústria e serviços, eles vão ter visões distintas. Se você falar com economistas de diferentes escolas, eles também vão ter visões díspares, né? Tem gente que enfatiza muito a questão da progressividade, outro grupo enfatiza muito a questão da transparência, da simplicidade, do custo de compliance com o regime tributário. Então, infelizmente, nessa parte, eu acho que faltou emergir um consenso, uma proposta de consenso. Então, o que eu vejo seriam mais avanços pontuais, talvez um movimento na direção da unificação dos tributos federais, mas nada, nenhum Big Bang, nenhuma reforma muito grande. Se você estivesse caminhando para ter uma economia aberta, aí o senso de urgência seria muito maior. Tá? Eu acho que, eu volto ao tema da abertura, porque eu acho que ele daria senso de urgência para todas as reformas que influenciam o custo Brasil. Uma outra observação sobre a abertura. Nenhuma economia fechada convergiu para o nível de renda, saiu da renda média e convergiu para o nível de renda dos países mais desenvolvidos. Tá? Ter uma economia aberta parece ser condição necessária para você fazer esse processo de convergência. Né? O Brasil optou por muitas décadas em ser uma economia fechada, continuamos sendo uma economia fechada. Isso, durante muito tempo, dizia-se que era importante para evitar a desindustrialização da nossa economia. Hoje em dia, muitos dos economistas que defendiam, né, o protecionismo para evitar a desindustrialização ficam preocupados com a desindustrialização. Então, parece que a política
né, a ideia de protecionismo, né, o apego a uma economia fechada, a ideia da autarquia de uma economia fechada não deu muito certo, né? Volta e meia eu escuto pessoas falando: nossa, o mercado doméstico é muito grande, nós temos que preservar isso. O mercado doméstico é muito pequeno comparado com o mercado mundial, né? Então, ao focar no mercado doméstico, em detrimento do mercado externo, você está deixando de contemplar uma gama muito ampla de clientes, né, e potenciais consumidores. Então, acho que eu, se pudesse escolher, escolheria essa reforma. Tá? Vamos ver o que virá pela frente e o que os governantes vão decidir a respeito desse tema. Perfeito. Apenas para concluir a conversa, Kimar, qual o caminho, então, que você imagina assim, razoável para que seja possível alcançar de volta um equilíbrio mínimo fiscal, recuperar o superávit? É uma combinação de corte de gastos, quais gastos com aumento de receitas? Olha, a gente vê se tem gastos do Tesouro com empresas deficitárias, que podem ser, em alguns casos, privatizadas, e outros casos até extintas. Por exemplo, tem empresa assim, para planejar trem-bala, coisas assim, e custa dinheiro. Tem ainda alguns benefícios importantes para o funcionalismo que não estão em linha com a prática, nem a prática internacional, nem a prática do setor privado brasileiro, né? Então, acho que esses seriam caminhos para você tornar o governo mais eficiente, né? É possível que quer dizer, possível não, faz sentido também trabalhar para eliminar algumas distorções tributárias, algumas vantagens que parecem um tanto arbitrárias, pejotização, etc. Enfim, isso poderia gerar alguma arrecadação. Há setores que são internacionalmente aparentemente pouco taxados, né? Grandes empresas de tecnologia, por exemplo, né? Que têm aparentemente uma carga tributária mais baixa do que o resto do setor formal da economia. Isso é objeto de um estudo grande, de um trabalho muito intenso da OECD para criar padrões globais de taxação. Mas eu diria que a gente tem que manter a disciplina de gasto. Se a gente quiser aumentar gasto social, a gente vai ter que encontrar recursos e não simplesmente aumentar a taxação. Historicamente, o ajuste fiscal aqui no Brasil sempre foi feito na base do chamado tax and spend, né? Eu gasto mais, eu tributo mais. Eu acho que daqui para frente não é que a gente não vai ver nenhum aumento de imposto para ninguém. Acho que é provável que a gente tenha, pelo menos de forma pontual, aumentos de impostos, né, para alguns setores, algumas atividades, mas com uma ênfase maior na disciplina de gastos, tá? E manter a disciplina por mais tempo. Acho que não tem muito espaço para mágica aí, não. Apenas para concluir mesmo, última questão. E quais as consequências de não fazer nada? A gente já está experimentando aí uma piora nos prêmios de risco, desvalorização cambial, inflação, incerteza. Esse é um princípio. A dívida está numa trajetória insustentável. Se a gente não faz nada, não é que a gente vai explodir na semana que vem ou no ano que vem, mas os investidores vão cada vez mais pedir taxas de juros mais altas para financiar o Tesouro e prazos mais curtos. Então, a gente vai caminhar para um cenário parecido com aquele que a gente viu já no século passado, em que você tem enfim, a dinâmica da dívida passa a dominar, a gestão da dinâmica da dívida passa até a dominar as possibilidades da política monetária, né? A chamada dominância fiscal. Então, se a gente não fizer nada, a gente caminha para esse cenário, tá? E aí vai ser muito difícil, se não é impossível, para o Banco Central manter a inflação sob controle, tá? Então, não é algo imediato, não é nada inevitável, mas o status quo não é uma solução estável. Tá ótimo. Muito obrigado, Mário. Tá bom? Obrigado pela entrevista. Ok, Juliano. Obrigado.